Alguém segure o Bolsonaro porque ele está descontrolado nas redes sociais. Nesses últimos dias aí ele publicou uma série de tweets, talvez esteja indignado, talvez esteja revoltado com as provocações que ocorreram no carnaval contra ele, né, tirando sarro dele, xingando. Então, assim, pode ser que ele esteja indignado, talvez esperasse que depois que ele assumisse como presidente, todo mundo passaria a respeitá-lo, sendo que isso não vai acontecer, porque ele é uma figura patética e meio doentia. Se a gente for observar o comportamento dele e dos filhos dele, vocês veem que eles não batem bem das bolas. Mas ele fez aqui uma série de ataques na internet nos últimos dias em relação a várias coisas envolvendo o carnaval e envolvendo também artistas. Como reação a uma música cantada pelo Caetano Veloso e pela Daniela Mercury, Proibido o Carnaval, ele publicou um tweet no qual ele atacava os dois e dizia o seguinte aqui, olha: dois famosos, entre aspas, acusam o governo Jair Bolsonaro de querer acabar com o carnaval. A verdade é outra. Esse tipo de artista, entre aspas, não mais se locupletará da Lei Rouanet. Ele tem usado a Lei Rouanet como um argumento para atacar os artistas, né, para acabar a mamata dos artistas, como uma agenda política ele tem usado isso, esse discurso dele. Sendo que o orçamento da Lei Rouanet é insignificante em relação ao orçamento total da União, a todos os gastos do governo. Se você observar o orçamento da Lei Rouanet por ano, que gira em torno de 1,2 bilhão de reais, é quase o mesmo orçamento para sustentar os parlamentares em Brasília, que é 1,1 bilhão de reais. Ou seja, para todos os projetos artísticos aprovados pela Lei Rouanet, para isenção fiscal, todos os projetos, que são milhares por ano, isso aí é o mesmo orçamento para custear parlamentares com seus auxílios moradia, com auxílio terno, com auxílio combustível, com um monte de mamata que esses parlamentares realmente têm. Em vez de questionar as regalias que os parlamentares têm e resolver baixar o salário desse pessoal, por exemplo, sendo que cada parlamentar tem verba de gabinete de R$101 mil, em vez de questionar isso, ele quer questionar o financiamento de artistas. É muito particular isso, né? Você vê assim como uma indignação seletiva, né, de algo que não é representativo do orçamento do Brasil. Eu quero analisar um pouco, primeiro, como funciona a Lei Rouanet, do que se trata isso e como isso se relaciona com outros financiamentos pelo mundo. Então vamos entender como funciona a Lei Rouanet. Na verdade, o governo não dá dinheiro para artista, nenhum artista recebe um centavo pela Lei Rouanet do governo. O que acontece é enviando uma proposta de isenção fiscal, então o artista, ou quem o representa, manda lá, discriminado, o que será o projeto, como será feito, quais serão as etapas, quais são os objetivos, e depois passa por uma comissão técnica que avalia a viabilidade do projeto, e se for aprovado, o valor aprovado é para captação de recursos. Então o governo não dá esse dinheiro. O que o artista vai fazer, o grupo que representa, vai procurar iniciativa privada, vai procurar empresários para arrecadar esse dinheiro, para fazer a captação desse dinheiro. Então vamos supor lá, você é um dramaturgo que quer fazer uma peça teatral, você quer pedir R$50 mil da Lei Rouanet para poder fazer sua peça. Então você lá faz a proposta, é aprovado, você tem esse teto de captação de recursos. Então você vai lá para as empresas e vai buscar esses recursos com as empresas privadas. Então é a iniciativa privada que vai verificar se ela quer vincular a imagem dela com o artista ou não. Se ela quer dar o dinheiro para poder depois ter isenção fiscal, né? Se ela quer dar esse dinheiro e vincular sua imagem com aquele projeto. Muitos artistas conseguem a aprovação do projeto, mas depois na hora da captação não conseguem a verba necessária. De qualquer modo, essa lei é fundamental para a produção artística no Brasil. Eu vou deixar na descrição aqui vários links sobre a Lei Rouanet, como funciona, e numa delas tem um trecho aqui do seguinte, olha: a Lei Rouanet é hoje responsável por orquestras, museus, festivais, com 100% das programações totalmente dependentes da lei, porque não temos políticas para a cultura. Diz Bianca de Felipes, da Associação dos Produtores de Teatro do Rio de Janeiro. E depois tem um artigo aqui super interessante que explica de maneira bastante simples como funciona o processo da Lei Rouanet. Ele diz o seguinte aqui, olha, em 2015, por exemplo, 8.782 projetos foram analisados, 6.194 aprovados, e 3.146 conseguiram captar o dinheiro. Ou seja, metade dos projetos conseguem captar os recursos que são liberados. E aqui em outra reportagem também diz o seguinte, olha, de acordo com o ex-titular da pasta do Ministério da Cultura, foram 3.197 projetos culturais que captaram 1,2 bilhão em recursos de pessoas físicas e jurídicas. Ou seja, nem todos os projetos que são aprovados para captação conseguem captar dinheiro depois, porque evidentemente as empresas terão interesse em financiar ou patrocinar projetos que darão maior visibilidade para a marca. Então você tem lá um banco, por exemplo, ele vai querer se associar mais com a Daniela Mercury ou com a Cláudia Leite ou com algum projeto cinematográfico de grande repercussão do que com uma obra teatral alternativa, experimental. Então assim, quem determina para onde vai esse dinheiro, no final das contas, é a iniciativa privada, não é o governo. O governo não decide quem vai dar dinheiro para quê. A gente até pode pensar, né, mas olha, 1,2 bilhão em recursos é muita coisa. Não é muita coisa em comparação a outros países
muito menores do que o Brasil. Eu quero começar com o exemplo dos Estados Unidos, né? Que os Estados Unidos é uma potência mundial, econômica e também de produção cultural também. O cinema americano vai para o mundo inteiro, as músicas norte-americanas, e boa parte dessas músicas e projetos são da iniciativa privada, de fato, né? São produtores independentes que não usam dinheiro público. Por outro lado, os Estados Unidos também têm programas de financiamento de obras artísticas, tanto em nível federal quanto estadual e municipal, então são diferentes organizações, não tem o Ministério da Cultura, não tem algo centralizado nos Estados Unidos, mas existem organizações governamentais que também contribuem para a cultura. Uma delas é o National Endowment for the Arts, que por ano financia 146 milhões de dólares para as artes. Isso aí não é isenção fiscal, não é como a Lei Rouanet, que a empresa financia e depois abate do imposto. Isso aí é dinheiro que é dado para os artistas. Tem um trecho no documento deles que diz o seguinte aqui, olha: em relação ao setor de arte sem fins lucrativos, uma análise apenas dos grupos de artes performáticas em museus demonstra que aproximadamente 45% de todo o financiamento deles, no geral, vem de contribuições do governo e do setor privado. Os 55% restantes da receita total dessas organizações podem ser atribuídos à renda recebida, venda de ingressos, assinaturas, etc., e interesse de investidores como uma subvenção. E lá nos Estados Unidos tem uma outra coisa também que é muito característica lá, que é a filantropia. Ou seja, pessoas físicas, empresários, multimilionários, eles doam dinheiro para causas nas quais eles acreditam. Eles doam para artistas, doam para museus. Então, essas pessoas doam esse dinheiro por conta própria e depois elas podem bater do imposto delas. Então, assim, elas não precisam da Lei Rouanet lá, porque a isenção fiscal é feita de maneira espontânea. Você, pessoa física ou empresa também, pode doar para um museu, pode doar para um artista ou para uma obra de arte e depois abater seu imposto. Você vai lá, na hora de declarar seu imposto, você vai lá, eu doei esse dinheiro para aquela instituição de caridade, ou para aquele museu, ou para aquele artista, e você abate isso aí sem precisar da Lei Rouanet, sem precisar dessa captação de recursos através de uma lei. Inclusive eles falam aqui, olha, em 2011 os americanos doaram aproximadamente 13 bilhões de dólares para a categoria Arte, Cultura e Humanidades. 13 bilhões. Você pensa que é muita coisa a Lei Rouanet, 1,2 bilhão de reais? Aqui você tem 13 bilhões de dólares. Isso dá em real, pela cotação de hoje, quase 50 bilhões de reais e que podem bater do imposto delas depois. E depois eles comparam nesse documento aqui com outros países europeus. Eles dizem aqui, filantropia privada individual não é tão proeminente em muitos países europeus. A primazia do suporte privado em oposição ao público, às artes e cultura nos Estados Unidos está relacionada em grande medida às tradições sociais e culturais americanas. Há uma cultura da filantropia nos Estados Unidos. Os multimilionários norte-americanos reconhecem que eles só são multimilionários, só são ricos, só são bem-sucedidos porque eles vivem numa sociedade que proporciona esse tipo de oportunidade para eles. Então eles devolvem à sociedade aquilo que a sociedade permitiu que eles obtivessem. É um reconhecimento que o sucesso deles faz parte do sucesso de uma sociedade como um todo. Então é algo da cultura norte-americana, é algo dos americanos. E mesmo assim você tem iniciativas também públicas para isso, para ajudar artistas, museus, obras de arte, espetáculos. Então, assim, você tem nos Estados Unidos, que seria um modelo para as pessoas no Brasil ainda, de como funciona o capitalismo, embora tenha seus problemas também, você vê lá também que existem iniciativas públicas e privadas para financiar as artes. E na Europa, então, o modelo é muito mais próximo do brasileiro, embora as verbas sejam muito maiores. Eu não vou mencionar casos particulares, mas na França, por exemplo, você tem bilhões e bilhões de euros que são destinados à cultura. E a financiamento direto, não apenas para isenção fiscal, mas financiamento direto, que o governo francês vai e injeta em obras de artes, em museus, em artistas, para financiar as artes. E por que isso é feito? Por que governos, por que ministérios da cultura, por que pessoas físicas investem em arte? Porque elas reconhecem que a obra de arte, as obras de arte, os eventos artísticos, os museus fazem parte, são uma parte importante da cultura de um país. E mais do que isso também, são importantes produtos culturais e econômicos também. Porque um filme, por exemplo, além de contribuir para o cenário artístico, ele também vai gerar riqueza, vai empregar pessoas, vai movimentar o setor artístico, vai gerar receita de venda de ingressos, vai financiar filmes futuros também. Embora a gente não deva pensar na ótica do mercado quando a gente fala de obra de arte. Um artista, quando escreve um livro, ou quando faz uma peça de teatro, ou quando faz um filme artístico, ou uma instalação, geralmente ele não pensa no retorno financeiro. Ele pensa em vários outros critérios estéticos, artísticos, críticos, e não se isso vai dar algum tipo de retorno financeiro para ele ou não. Senão ele não seria artista, ele seria um capitalista qualquer, ele seria um investidor da Bolsa de Valores. Então esse tipo de subsídio para artistas, tanto através de financiamento, tanto através de leis para isenção fiscal, são essenciais para fomentar a cultura num país, para fomentar as obras de arte. Ainda mais num país como o Brasil, no qual muita gente não valoriza isso. Então você tem museus ali que estão às moscas, que as pessoas não frequentam. Eu lembro de um museu em Curitiba que eu ia muito, que é o Museu Paranaense,
que tinha dias que eu ia lá que eu era a única pessoa no museu. Eu fui lá para pesquisar para um livro meu que eu estava escrevendo e eu ia lá no dia de semana, só tinha eu no museu. Mesmo aos domingos, quando tem a feirinha hippie lá na rua do museu, se você entrar no museu vai ter meia dúzia de pessoas. A feirinha é lotada, milhares de pessoas na feirinha e o museu lá com meia dúzia de gato pingado. Não há esse hábito de consumir cultura no Brasil, de consumir literatura, de consumir obras de arte, de ir a concertos, de ir a teatro. É um hábito de nicho, de poucas pessoas. E por outro lado você vê uma crítica de pessoas que não consomem esses produtos e que não entendem o papel que eles têm na sociedade. É evidente que a gente pode criticar a Lei Rouanet por certas falhas dela, que tem a ver também com esse financiamento de obras mais populares. Será que o artista popular precisa de tanto dinheiro quanto um artista em início de carreira? Outro aspecto criticado também é a centralização no eixo Rio-São Paulo, sem tantos recursos indo para o interior do país, ou para o Nordeste, ou para cidades menores. Então há pontos de crítica para a Lei Rouanet, mas a lei em si é essencial para a produção cultural no Brasil. Assim como recursos no exterior são essenciais para a produção desses países também. Na França, nos Estados Unidos, na Espanha, na Itália, no Reino Unido, em Portugal, na Alemanha, tem países que dedicam uma parte considerável do seu orçamento anual para as artes, para a cultura. É claro que para quem não consome isso não faz diferença, mas para quem consome, para quem trabalha nesse meio, faz uma diferença enorme, enorme mesmo. Então, para resumir aqui, a Lei Rouanet não é mamata, é essencial para a produção artística no Brasil, e em outros países também, que não tem Lei Rouanet, mas tem outros incentivos, é essencial para a produção. Não é mamata. Ninguém vai ficar rico com Lei Rouanet, gente. Diferente de políticos que criam um verdadeiro patrimônio inexplicável só através da política. Como a família do Bolsonaro, por exemplo. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa questão da Lei Rouanet aí e do ataque que o Bolsonaro faz aos artistas que utilizam a Lei Rouanet para fomentar os seus trabalhos. O que você pensa sobre isso? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajude no Apoia e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!